Questão 20 da FGV. Pablo, cidadão espanhol, decide passar férias no litoral do Nordeste brasileiro. Durante sua estadia, de modo acidental, corta-se gravemente com o facão que manuseava para abrir um coco verde, necessitando de imediato e urgente atendimento hospitalar. Ocorre que o hospital de emergência da localidade se recusa a atender Pablo, ao argumento de que, por ser estrangeiro, ele não faria jus aos serviços do SUS, devendo procurar um hospital particular. Com base na situação fictícia narrada, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, nessa questão aqui, ele fala principalmente de quê? Do acesso aos serviços de saúde. Quem tem, quem não tem. A gente tem que lembrar de que, se a gente voltar lá na Constituição Federal, né, no artigo 196, ele vai falar o quê? Aqui, ó, artigo 196 da Constituição fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Ou seja, o acesso é universal. E aí a gente já entra nos princípios doutrinários do SUS, né, que seriam eles a universalidade, a integralidade e a equidade. A universalidade, como a gente acabou de comentar, nesse acesso universal, então independe se o cidadão ele é brasileiro, se ele é espanhol, se ele é italiano, se ele veio a passeio, a trabalho, a estudo, fazer um intercâmbio, enfim, não importa, né? Todo cidadão que esteja no território brasileiro, ele tem acesso ao SUS, sim. O princípio da integralidade, ele vem tratar a gente, né, nós, como seres integrais, né? Então, a nossa saúde não pode ser tratada de forma compartimentalizada, né? Eu começar uma coisa, tipo, fazer uma ação de promoção e não terminar, né? Não ter essa longitudinalidade do cuidado. Então, nós precisamos de ação de promoção, de prevenção, de tratamento, de reabilitação quando necessário também, tá? E o princípio também da equidade. O que é que esse princípio vai falar pra gente? Basicamente, esse princípio ele vai falar que nós devemos tratar desigualmente os desiguais, tá? Vocês concordam comigo que todos nós, né, temos direito a esse acesso aos serviços de saúde, mas nós não temos as mesmas realidades de saúde, né? Então, é tratar de forma desigual, né? Olhar essa singularidade de cada um, né? De cada povo, de cada população, de cada coletividade. Um exemplo básico, né? Se eu tenho uma unidade de saúde num distrito sanitário que eu não tenho uma demanda tão alta para a criança, né? Que eu não preciso dar tanta assistência já que eu não tenho tanta criança. E eu tenho outra unidade de saúde em outro distrito sanitário que eu já tenho muita criança adscrita, preciso estar trazendo uma maior assistência para essas crianças. Posso fazer um processo seletivo para contratar médicos pediatras? Posso, tá? Mas vocês acham que eu vou contratar a mesma quantidade de pediatras para as duas unidades? Claro que não, né? Então, é justamente fazer isso, né? Então, é olhar essas diferenças, né? Tratar desigualmente os desiguais. Aquele que precisa mais, eu vou prover mais ali para aquela população, tá? Em uma situação também que eu trouxe aqui, a questão trouxe, né? A questão do Pablo, né? Que foi esse estrangeiro que veio. E se ele tivesse vindo, não ele, né, mas no geral, as pessoas antes do SUS, né, como é que elas tinham acesso aos serviços de saúde? Então, eu achei importante trazer isso aqui para a gente conversar um pouco. E eu fiz esse throwback, essa retrospectiva, na verdade, né? Então, antes do SUS, né, as pessoas tinham assistência à saúde como? Principalmente aquelas que tinham, que eram fichadas, que tinham carteira assinada, né, e os dependentes também. Tá? Quem não tinha, né, era tratado aonde? Nas Santas Casas de Misericórdia, ou então pagava, né, para ter esse tratamento. E existiam também outras campanhas pontuais, né, que era para a erradicação, o controle de algumas doenças específicas, tá? Mas no geral, quem tinha essa assistência, né, era quem tinha carteira assinada. E isso começou lá atrás, né, lá em 1923. Quem já está estudando já está bem familiarizado, né, com a lei Eloy Chaves, né, e aí teve o início, né, das caixas e aposentadorias e pensões, né, que provia essa assistência médica previdenciária aos empregados, né, determinadas empresas. Então, era subsidiado, né,
Esse serviço era subsidiado pelas empresas, os empregados e os empregadores, tá? Depois, em 1933, nós tivemos os IAPs, que eram os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Diferente das CAPs, né, que esses fundos eles eram por empresa, né, então cada empresa tinha a sua CAP, aqui era por categoria profissional, nos IAPs, tá? Então, a categoria profissional dos ferroviários, dos médicos, cada categoria tinha o seu Instituto de Aposentadoria e Pensão. Depois, em 1966, veio o INPS, né, o Instituto Nacional de Previdência Social. E aí é importante também eu lembrar, né, a vocês de que os IAPs eles eram financiados pelos empregados, os empregadores, e já teve alguma participação do governo. A mesma coisa no INPS, tá? Já tinha também alguma participação do governo. O único que era empresa, né, que era empregado e empregador eram as CAPs, tá? E depois, em 1977, veio o INAMPS, né, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Tá? Aqui também já tinha a contrapartida também do governo aí participando dessa assistência, né, médica previdenciária. O INAMPS se extinguiu em 1993, tá? Então é importante a gente estar relembrando isso, né, essas datas, né, sabendo quem subsidiava, então as CAPs, empregado, empregador e o restante até o INAMPS, empregado, empregador e também governo, tá? Então, como tá falando aí o minhozinho, ó, antes do SUS só tinha acesso à saúde quem era fichado, ou em campanhas pontuais de prevenção de algumas doenças. Então, esse carinha aí teve sorte, né, de ter vindo numa época que nós temos já o SUS, né? O SUS, ele possui alguns entraves, né, mas é um serviço grandioso, né, universal, né? Todo mundo tem acesso ao serviço de saúde, né? E eu lembrei agora, só para exemplificar, né, a importância de ter um serviço de saúde desse tamanho, né, desse porte do SUS. Eu tenho uma amiga que foi até do mestrado e ela foi passear, turistar no Paraguai, né, e aconteceu um acidente com ela, né, ela foi visitar, fazer alguma trilha em algum local e acabou caindo, bateu a cabeça, ficou desacordada, precisou ser levada ao hospital, né? E ela teve que pagar, teve que desembolsar horrores, né, de dinheiro para ter o tratamento adequado, né? Porque lá o pessoal não tem esse acesso universal à saúde, né? Inclusive o pessoal de lá, o ministro da Saúde está se espelhando no SUS, né, para mudar, para ter um sistema único lá também no Paraguai, tá? Então, só para a gente ver a importância do nosso SUS. Vamos voltar aqui para as alternativas. A alternativa A Constituição da República, no capítulo do artigo 5º, assegura a igualdade de todos os brasileiros natos e naturalizados perante a lei, sem distinções de qualquer natureza, de modo que Pablo, por ser estrangeiro, não faz jus ao direito social à saúde. É errado, né? Nós vimos que todo mundo aqui em território nacional brasileiro tem acesso aos serviços de saúde. Alternativa B. A saúde na qualidade de direito social apenas pode ser prestada àqueles que contribuem para a manutenção da Seguridade Social. Já está errado, né? Isso era antes do SUS. Diante da impossibilidade de Pablo fazê-lo por ser estrangeiro, não pode ser atendido pelos hospitais que integram o SUS. Então, também está errado, né? Depois de termos feito a revisão. Alternativa C. O Sistema Único de Saúde rege-se pelo princípio da universalidade, ok, da tutela à saúde, direito fundamental do ser humano. Sim, artigo 196 da Constituição, saúde é direito de todos e dever do Estado. Logo, ao ingressar no território brasileiro, Pablo, mesmo sendo cidadão espanhol, tem direito ao atendimento médico público e gratuito em caso de urgência, com certeza. Né? Então, sem sombra de dúvida, esse é o nosso gabarito, letra C. Mas vamos terminar aqui. Alternativa D. Pablo apenas pode ser atendido em hospital público que integre o SUS, caso se comprometa a custear todas as despesas com seu tratamento. Vixe, nada a ver, né? Nada a ver, salvo comprovação de ser hipossuficiente econômico, circunstância excepcional na qual terá direito ao atendimento gratuito. Nunca que o SUS vai cobrar, né, o ressarcimento do atendimento. Não mesmo. Então, sem sombra de dúvida, gabarito alternativa C, tá?
Essa foi nossa questão 20. E eu peço para que vocês curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, tá? E fiquem ligados para a nossa próxima questão.